Bom dia, meus amados, a paz do Senhor para todos, que esse dia seja um dia de vitória na presença do Senhor, que Deus venha nos livrar, meus irmãos, do laço do passarinheiro, das armadilhas do inimigo, as armadilhas que nos cercam durante o nosso dia, meu irmão. Que Deus derrube por terra cada armadilha, cada laço do passarinheiro sobre as nossas vidas e nos dê a vitória. Amém, meus irmãos? Irmãos, o que vamos falar hoje, a nossa meditação está em Salmos 91, versículo 13. O laço do passarinheiro. Lá diz o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém, meus irmãos? Vamos meditar hoje nesse versículo poderoso. Meus irmãos, esse versículo, ele fala especificamente dos ataques do inimigo para nos atingir física e espiritualmente. O inimigo, ele tenta nos atingir na nossa vida física, no nosso corpo, na nossa vida espiritual. Enfim, meus irmãos, o inimigo, ele tenta nos atingir em todas as áreas da nossa vida. O salmista se refere, meu irmão, a Satanás como um caçador que prepara suas armadilhas, seus laços, suas amarras e coloca em nosso caminho. E, meus irmãos, ele é astuto e ele sabe perfeitamente que tipo de pensamentos colocar em nossa mente para nos levar até o laço preparado por ele. Mas Deus, meus amados, em sua infinita misericórdia, nos livra dos laços, das amarras do inimigo e também da peste perniciosa. Essa peste perniciosa, meu irmão, pode ser uma epidemia, doenças letais, enfim, qualquer doença. Deus nos livra também desse mal, desses ataques. E Ele também nos livra dos ataques espirituais, meus irmãos. E nós cristãos somos muitos atacados espiritualmente, meus irmãos, constantemente. Mas, meus irmãos, quando oramos, cremos e descansamos no Senhor, os ataques do inimigo ficam fracos. Eles perdem a força, porque Deus está intercedendo, Deus toma a frente, Deus toma o meio, Deus toma essa guerra. Deus batalha ao nosso favor e nos livra de todos os ataques, de todos os laços do inimigo, meus irmãos. Precisamos crer, orar e descansar no Senhor, colocar tudo na mão dele. E o mais ele fará. Meus irmãos, esses laços espirituais, essas armadilhas do passarinheiro são reais. Quando pessoas caem no laço do inimigo, tudo na sua vida, tudo nas nossas vidas, quando caímos no laço do inimigo, é travado. Toda a nossa vida é travada. Aquilo que tinha tudo para dar certo, de uma hora para outra dá errado. Dá tudo errado. Nossos planos, projetos são sabotados pelo maligno. Isso acontece porque estamos amarrados espiritualmente, meus amados, pelo laço do inimigo, o laço do passarinheiro, a qual esse Salmo 91 se refere. E, meus irmãos, para que as coisas fluam perfeitamente nas nossas vidas, precisamos quebrar, meus irmãos. Precisamos quebrar, desatar esses laços. Precisamos quebrar essas amarras espirituais. Meus amados, quando caímos no laço do passarinheiro, nas armadilhas do inimigo, do perverso, geralmente estamos fracos espiritualmente, meu irmão. É isso mesmo. É triste até falar sobre isso, mas quando caímos nessas armadilhas, geralmente estamos fracos espiritualmente. Então, nos tornamos alvos dos laços, das armadilhas do inimigo. Nos tornamos alvos do laço do passarinheiro. Esse laço, meus irmãos, pode ser uma armadilha, pode ser uma amizade, uma tentação, uma conexão errada, pode ser uma armadilha no teu casamento, no teu trabalho, pode ser algo voltado para a tua família, para a tua vida espiritual, para a tua saúde, enfim, meus irmãos. Esse laço do passarinheiro pode ser qualquer armadilha do inimigo. Então precisamos estar em oração constante para quebrar essas amarras espirituais, para quebrar essas armadilhas, esses laços do perverso. Só podemos quebrar isso, meus irmãos, desatar esses laços, essas amarras, com o poder da oração. É somente pelo poder da oração que elas são quebradas, anuladas, canceladas. Nós somos seres espirituais, meus irmãos, e precisamos vencer no espiritual para depois vencer no natural.
Há pessoas, meus irmãos, que elas estão vencendo no natural, no mundo natural, mas elas não entendem o mundo espiritual, não entendem como o mundo espiritual funciona. E o mundo espiritual, meus irmãos, ele está trabalhando, ele está agindo para sabotar todas as nossas conquistas, todas as conquistas que essa pessoa está tendo. Quando entendemos o mundo espiritual, nos movimentamos diferente. Nos movimentamos, meus irmãos, como vencedor, como vencedores, como filhos de Deus, e avançamos cancelando todo laço, toda armadilha contra tudo que é espiritual, contra tudo que é forjado contra nossas vidas. Nós avançamos cancelando tudo. Quando cancelamos projetos do maligno, meu irmão, no mundo espiritual, no mundo natural, eles perdem a força, eles perdem o seu efeito. Isso acontece, meus irmãos, porque quando oramos, recebemos força de Deus, e tudo que o inimigo está tentando impedir no mundo espiritual é cancelado, é quebrado pelo poder de Deus e da oração. Nós seguramos, nós garantimos as nossas bênçãos, meu irmão, no mundo espiritual com as nossas orações, para depois serem liberadas no mundo natural em que vivemos. Sendo assim, meu irmão, o inimigo ele não consegue impedir nossas bênçãos de chegar até nós. O mundo espiritual perde força através da nossa oração. Isso é poderoso, meu irmão. O poder da oração é tremendo. É por isso que nós cristãos temos que estar em oração constante, porque a oração é poderosa. Nós temos que compreender o grande poder da oração nas nossas vidas, meu irmão. Eu sempre falo aqui, crente sem oração não fica em pé, não prevalece em nenhuma área da sua vida, das nossas vidas. Quando oramos, meu irmão, o mundo espiritual libera tudo que estava sendo retido. Quando estamos em oração constante, o mundo espiritual reage às palavras que liberamos durante a oração. Com isso, meus irmãos, nós cancelamos as ciladas que foram preparadas para nossas vidas, para a nossa casa, a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde. E também podemos acessar as vitórias, as bênçãos que Deus preparou para nós, mas que estavam retidas no mundo espiritual. Há palavras, meu irmão, que nós declaramos durante a oração, que são códigos espirituais. Quando declaramos em oração ou recebemos uma palavra profética de um profeta, um pastor ou uma pastora, enfim, um servo de Deus com esses dons de profetizar. Quando recebemos uma palavra dessa, meu irmão, quando declaramos ou recebemos uma palavra dessa, essas palavras são verdadeiras chaves espirituais que abrem as janelas do céu sobre nossas vidas. Mas, meus amados, para que todas essas estratégias espirituais façam sentido e se materializem no nosso mundo natural, precisamos, meu irmão, primeiro orar e colocar a nossa fé em prática. Sem ela, nada disso é possível. A fé é um princípio de ação e poder. Então, meus irmãos, não é só orar, não basta só orarmos. Precisamos crer, porque tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje, que vocês possam estar meditando nela. Deixe o seu like, meu irmão. Se inscreva nesse canal. Compartilhe esse conteúdo para os teus grupos do Zap. Medite nessa palavra, meu irmão e minha irmã. Medite. Nós precisamos acessar o mundo espiritual com as nossas orações. Sem a oração, meu irmão, é impossível acessarmos o mundo espiritual para que ele trabalhe ao nosso favor. Nós precisamos entender isso, que quando oramos, cremos, estamos acessando o mundo espiritual para que ele trabalhe ao nosso favor. Essa é a mensagem de hoje. A paz de Cristo para todos. Amém?